Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Estou postando vídeo atrasado, sabe por quê, cara? Eu fui no cinema assistir o novo filme do Superman, que filmaço! Gostei. Dou like, hein, cara? Que filme bacana esse do Superman. É muito legal, galera, a interação dele com Krypton, o cachorro dele. É muito bacana, vocês vão rir, se é que você já não assistiu, né? Bem, galera, temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com a cotação dos brasileiros no Mundial. Temos aqui a parte do Mengão. Arrascaeta, Pedro e Felipe Luiz foram citados aqui. E essa foi a pergunta que fizeram no programa. Arrascaeta, deixa o Mundial como? Em alta, em baixa ou na mesma? A mesma pergunta foi feita para Felipe Luiz e Pedro. Então, assista o vídeo até o final. Temos aqui também informações do Wesley, que pode ir para a Roma da Itália. Galera, o Wesley pode ser vendido por 25 milhões de euros. Fica no vídeo até o final, então. Deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para o grupo Disney, canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Mengão, Flamengo. Mengão. Vamos começar aqui Malvado. pelo mais neutro, talvez. Bruno Henrique, que bem na mesma, né? Ele entrou contra o Chelsea, fez um bom jogo, mas depois... Contra o Chelsea foi uma loucura, mas assim, os outros depois momentos... foi Zinho, Bruno Henrique sai igual foi? Sim, na mesma, mas muito por responsabilidade do Felipe Luiz, que mexeu muito no time, né? Então, hora ele era titular, hora não era titular, hora joga, depois não joga. Então, assim, não teve uma sequência de titular para continuar e subir e ficar em alta. Mas, assim, ele, quando entrou, principalmente no jogo contra o Chelsea, mostrou muito, né, o poder de finalização e um jogador de jogo grande que decide. Foi fundamental ele nesse jogo, então na mesma, né? Porque ele tem acontecido isso ao longo das competições aqui, ele tem entrado, jogado alguns como titular e outros não, por opção do Felipe Luiz. Galera, vai comentando aqui, ó, pra você, Bruno Henrique, deixa o Mundial em alta, em baixa ou na mesma? Comente aqui, fique à vontade. Eu acho que ele deixa o Mundial em alta, né, cara? Porque ele fez um excelente jogo contra o Chelsea, já que ele não vinha jogando bem e, de repente, contra o Chelsea ele foi muito bem. Então, na minha opinião, termina em alta. E o Arrascaeta? Para mim é em baixa. Não fez um bom Mundial. Ele foi bem grande, é o grande jogador para mim. Eu admiro demais o Arrascaeta. Eu acho ele um baita de um jogador, um dos melhores meias do futebol brasileiro, sem dúvida. E ele não faz um grande Mundial. Mundial muito abaixo. Zé? Também, embaixo. Na mesma. E agora, os Na dois mesma. nomes que eu imagino que vão causar uma discussão maior. Por isso, temos 5 minutos para falar de Felipe Luiz e Pedro, começando pelo treinador. Para você, Zé? Embaixo. Embaixo? Acho que embaixo. Quanto rigor? Não. Eu esperava mais o Felipe, mais assim, pela capacidade do elenco, pela forma de jogar. Até o jogo do Bayern Munique estava tão bem. Você tá falando. Você não achou contra o Chelsea? Jogou um bolaço. Sim, mas contra o Chelsea. Os outros jogos, ok. Então, mas você esperava mais do... O Zé Elias queria que o Flamengo vencesse o Bayern de Munique. Cara, Felipe Luiz, pra mim, na mesma, galera. Na mesma. Nem baixo, nem alta, na mesma. Dos outros jogos, eu esperava mais. E o Los Angeles, o time já está classificado. Sim, mas eu esperava mais dele. Nas mexidas, nas baixa trocas. para você? Quando você espera mais, eu esperava mais dele. Sim. Esperava mais dele. Zinho! Eu vou, assim, até por acreditar muito, né, no Felipe Luiz. Eu acho ele um cara muito promissor, muito inteligente. Acho que o Mundial vai servir de lição, de aprendizado para essa carreira que é muito complicada, é difícil. Eu vou colocar na mesma, porque assim, acho que ele vai muito bem contra o Chelsea. Os outros jogos o Flamengo foi superior. O jogo contra o Los Angeles ele mesclou, deu chance para todo mundo jogar ali. Assim mesmo, acho que o Flamengo, não fazendo o seu melhor jogo, foi melhor do que o Los Angeles. E o jogo contra o Bayern de Munique, acho que a proposta dele contribuiu
para o time que é superior, que é bem melhor, o Bayern de Munique, ganhar da forma que ganhou. Ele tem a cota de participação dele, mas pelos outros jogos, o Flamengo jogou bem, eu vou botar ele na mesma. Eu vou desempatar e não é por causa do toque do Fabrício, não. Eu vou colocar ele na coluna do meio aqui, na mesma. Para mim, o Felipe fez um Mundial bem aceitável. Na mesma. Cara, terminar em primeiro lugar no grupo que tinha o Chelsea. O Chelsea é finalista do Mundial, galera. Isso daí, cara, foi um feito do Felipe Luiz, né? Pedro. Bom, Pedro é óbvio que é em baixa. Sim. Né? Acho que vocês vão concordar Pedro comigo. em baixa. A questão para esses últimos 3 minutos de programa, começar com o Zinho. Só que assim, o Pedro em baixa, porque ele não foi titular também, né, cara? Ele teve poucas oportunidades, né? Como é que você prevê os próximos passos, os próximos capítulos da história, da trajetória do Pedro no Flamengo? Zinho, já vou até colocar aqui embaixo. Ele está em baixa não por culpa dele. Isso. Né? Eu vi alguns comentários, mas ele também tem que fazer por onde, ele tem que jogar melhor. Mas ele não está jogando. Ele joga muito pouco tempo. Então, a vida do Pedro vai depender da diretoria parar com essa coisa de que o Boto aí dando entrevista ou não dando entrevista, eu não sei se ele falou ou não falou. É tanta fonte, é tanta coisa que a gente não sabe. Eu não quero acreditar que o cara é tão inexperiente de ficar falando para um repórter aqui em off. Claro que vai sair, vai vazar. Que o Pedro vai ser vendido, que se vir proposta, o Pedro vai ser vendido. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. O Pedro é cotado para ser centroavante da seleção brasileira. O Gabigol foi embora porque todo mundo confia no Pedro como o atacante principal do Flamengo. E de uma hora para outra, depois de uma contusão, ele parou, não joga mais. Que não tem intensidade. Então depende da diretoria parar de falar besteira e dar confiança pro atleta. E o treinador. Aí eu coloquei o Felipe na mesma. Ele tem que voltar a botar o Pedro para jogar, que ele é o centroavante do Flamengo, não é o Plata centroavante, né? O Bruno Henrique quebra um galho ali, né? O Juninho não confirmou a contratação, o atacante referência do Flamengo é o Pedro, então o Felipe Luiz tem que botar ele para jogar, para ele voltar a ter a alta que a gente sabe que ele tem para render. Zé, você acha que o Pedro rapidamente sai dessa lacuna em baixa e pula para em alta? Eu acho que se ele tiver sequência de jogos e entender o que está acontecendo, o que ele precisa fazer... Depende mais dele ou dos outros? Acho que depende primeiro do Felipe, de colocá-lo para jogar. E aí depois eu acho que ele vai ter um entendimento natural do que precisa ser feito para não sair mais do time. Fechamos certinho, cronometrado. Zé Elias e Zinho em alta, John Arias, Martinelli e Renato Gaúcho do Flu, 3 integrantes do Fluminense, Igor Jesus e Barbosa do Botafogo, na mesma Estevão, único do Palmeiras, único do Botafogo, Arthur, 2 do Flamengo, Bruno Henrique e Felipe Luiz, e em baixa o Palmeiras ganhou esse jogo, quer dizer, ou perdeu esse jogo, depende da interpretação do modo de ver, com Vitor Roque, o Everton e Abel Ferreira, 2 do Fluminense, o Ganso e o Cano, 1 do Botafogo, John Textor, e 2 também do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. Muito bem, comentou, participou do vídeo, vou ler o seu comentário, hein, galera? Vamos lá então para o mercado da bola do Mengão. A Wesley acerta detalhes de contrato com a Roma e Flamengo aguarda proposta para abrir negociação. Cara, o Wesley, a gente já sabia que nessa janela ele poderia sair, né? Tem muitos times interessados nele e a Roma é um desses times aí. O lateral direito é desejo do treinador Gasperini e o clube italiano intensificou o contato nos últimos dias. E os valores, hein? Vamos lá então. Quer saber por quanto ele pode sair? Bem, o Flamengo pretende aí pelo menos 25 milhões de euros, tá? Depois tem umas metinhas aí para atingir para poder aumentar esses valores. O Wesley já acertou o salário e os termos para o contrato de 5 anos com a Roma. Agora, os italianos vão formalizar a proposta e abrir negociação com o Flamengo para concretizar a transação. Há algumas semanas, os italianos sondaram a situação do lateral de 21 anos e intensificaram as conversas. As partes entraram em acordo na terça-feira. O Flamengo foi procurado informalmente há alguns dias e aguarda a oficialização
do interesse pelo jogador. A proposta oficial será encaminhada nos próximos dias. A expectativa é que a negociação gire em torno de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, o mesmo valor que o Gerson foi vendido, né? Wesley foi um pedido especial do técnico Gian Piero Gasperini, que faz pressão para ter o jogador. Ele era comandante da Atalanta, que tentou a contratação do lateral no ano passado. O treinador é um admirador do jovem de 21 anos. Wesley disputou 133 jogos até aqui, 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou 3 gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores de 22, Copa do Brasil de 22 e 24, Supercopa em 25 e Carioca em 24 e 25. Bem, galera, é isso. É isso aqui, né? Tendo mais informações do nosso Mengão, eu trago aqui para vocês. Não adianta eu falar aqui, eu não queria que vendesse o Wesley. Cara, por um dinheiro desse daí tem que vender. Se alguém oferecer mais, melhor ainda, né? Você acha o quê? Tem que vender ou não tem que vender? O Varela, quando entrou bem, não entrou? Então, por isso que eu falo que tem que vender. Porque é um bom dinheiro, galera. Só que o Flamengo tem que repor a altura, né? O José Bota até aqui, ele trouxe o Juninho, ele fechou com o Jorginho, que já estava meio encaminhado, né? E o Danilo chegou antes. O Danilo chegou no começo do ano também, né? Mas já estava meio encaminhado. E o Alexandro tinha chegado antes. Valeu, galera. Tamo juntos. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações. Fui.